Graça e paz, irmãs. Bem-vindas a mais um devocional Amigas de Jesus. Eu sou a Cláudia Santos. Estarei compartilhando com vocês o capítulo 8, o versículo 31 ao 59. E a Bíblia que eu estarei usando é Almeida. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui Jesus está dizendo que para as pessoas serem discípulos dele, precisa obedecer a palavra, precisa ser livre do pecado. E aqui está dizendo, conhecereis a verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Quando entronizada na nossa vida, quando nós a praticamos, ela nos livra do pecado. E isso que tem acontecido. E eles se trucaram com Jesus, dizendo que eles não eram escravos e que eles eram livres. E no 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles disseram que a descendência deles, eles eram filhos de Abraão. E como eles seriam livres se eles eram filhos de Abraão, que eles nunca tinham sido escravos de ninguém? Só que Jesus respondeu que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui no 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus disse que a pessoa que é serva, que é escrava do pecado, ela não vai ficar na casa o tempo todo. Mas se o filho permanece. O pecador não tem como estar na presença do Senhor. Mas o filho, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece os mandamentos, aquele que foi livre dos pecados, aquele que é obediente a Deus, ele vai estar com o Pai na eternidade, vai estar com o Pai na casa. Mas o escravo não. No 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu não falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homens que vos têm dito a verdade que de Deus têm ouvido. Abraão nunca fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Então aqui Jesus, novamente ele diz que ele sabe que eles são descendência de Abraão, só que eles não faziam, né, o que Abraão fez. A Bíblia falou o quê? Que Abraão ele foi um homem justo, um homem que obedeceu a Deus, um homem que quando Deus pediu para ele sair da parentela dele e fazer a vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus. E ele seria o quê? Pai de muitas nações. Só que Jesus sabia que eles eram da descendência de Abraão, só que eles não tinham o caráter, né? As características do caráter de Abraão, assim como Jesus tinha. Porque Jesus disse que eles estavam procurando algo para matar Jesus, como uma pessoa que tem a palavra de Deus, que conheceu a verdade, que foi liberto, né, da escravidão, que está praticando a palavra de Deus,
pode estar matando um profeta, pode estar tentando matar, né? Calar uma voz profética, porque Jesus, ele era o Filho de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Tudo que ele dizia, tudo que ele fazia, ele viu o pai dele fazer. Porque antes de Jesus nascer, ele já existia, antes da fundação do mundo. Ele estava diante de Deus, ele estava sentado à direita de Deus. Então Jesus disse que eles estavam fazendo a vontade do pai deles. Quem era o pai deles? O diabo. Porque quando nós fazemos, praticamos o mal, quando nós praticamos mentira, quando nós praticamos o pecado, nós não somos filhos de Deus. Nós temos por pai o diabo, que é o diabo que nos ensina a praticar pecados. É o diabo que nos ensina a cada dia estarmos distantes de Deus, a fazermos a vontade do diabo e não fazer a vontade de Deus, porque nós, como filhos, nós temos que possuir um caráter semelhante ao de Deus, um caráter semelhante ao de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E aí eles falaram assim que eles não eram filhos nascidos de prostituição, porque eles sabiam, né, que tinha acontecido, que Maria apareceu grávida. Então, assim, existiam rumores naquela época, né, que Maria tinha aparecido grávida, e eles sabiam, eles já tinham aquela convicção, né, que Maria sabia que era do Espírito Santo, só que eles falavam que Jesus era filho de prostituta, eles chamavam Jesus de filho de prostituta. E eles diziam, não somos filhos de prostituição, mas nós somos filhos de Deus. Mas como uma pessoa diz ser filhos de Deus e não ser parecido com Deus? Então nós, irmãs, nós também, nós temos que nos atentar a isso. Quando nós dizemos que nós somos filhas de Deus, será que nossas ações, será que nós estamos realmente sendo parecidas com Cristo? Será que nós possuímos as características do caráter de Cristo? Será que nosso caráter, quando as pessoas olham para nós e vê verdadeiramente uma filha de Deus? Ou nós estamos mais parecidas com o diabo do que com o nosso Deus, com o nosso Pai? No 42, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então aqui, no 42, Jesus está dizendo assim, que se realmente eles fossem filho de Deus, eles amariam a Jesus, eles teriam aceitado Jesus. Porque as profecias, né, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, já sabia que Jesus viria, que o Filho de Deus estava por vir, estava para vir. Então os profetas já tinham profetizado. Lá mesmo em Isaías 9,6 diz que o menino nasceria, né? Só que eles não estavam atentando à palavra de Deus, porque eles estavam mais tendo atitudes do diabo. Eles estavam sendo parecidos com o diabo. Eles eram apenas o quê? Religiosos. Jesus sempre os advertiu. Religiosos, hipócritas, né, que colocam fardos pesados sobre o povo e vocês mesmos não conseguem carregar. E aí, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, eles estavam o quê? Eles fizeram o quê? Com que aquelas pessoas também mais simples que estavam também andando com Jesus, porque Jesus atraiu uma grande multidão, eles faziam com que aquelas pessoas também não crescem na palavra de Deus. Então, alguns creram, outros não, assim como nos nossos dias. Alguns, né, eles ouvem a palavra de Deus e creem, outros não. Outros não aceitam como a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não quer deixar que essa verdade, que a palavra de Deus os liberte da escravidão. Tem muitas pessoas que são escravas do pecado. Muitas pessoas ainda continuam escravas do pecado. Mulheres que foram libertas, mulheres que foram salvas, que foram libertas de alguns pecados, só que não permite
que elas sejam libertas de todos os pecados que elas cometem. Porque o Senhor, a palavra tem poder para nos libertar de todo tipo de pecado. E o pecado que nós cometemos, aquele que nos distancia de Deus, aquele que nos faz semelhantes ao diabo e distante do nosso Pai, que é Deus. Então nós temos que nos atentar a isso. Então Jesus disse aqui continuando no 42, que ele não veio por ele mesmo, que antes mesmo ele já existia, né? Que João também diz que no princípio era o verbo, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo andava com Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Então ele já existia antes de tudo. Antes da criação do mundo, ele já existia. E ele já estava, né? Ele estava lá com Deus e com o Espírito Santo quando Deus, ele foi criar o mundo e todas as coisas que existem no mundo. Aqui no 43, continuando a leitura, por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Então Jesus está dizendo assim que eles não entendiam a linguagem dele. Como pode uma pessoa ser semelhante a Deus e não entender aquelas pessoas que também são de Deus? Igual nós, nos dias que nós vivemos. Tem muitos pregadores, infelizmente, que eles pregam, que eles estão em plataformas para auto se promover. Não porque eles são filhos de Deus. Eles dizem ser filhos de Deus, só que eles não parecem com Deus. Então o filho, ele precisa parecer com Deus. Se ele não parece com Deus, ele não tem Deus como pai, mas o inimigo é pai dele. No 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui no 44 está dizendo que Jesus diz que eles tinham por pai o diabo. Por quê? Porque eles queriam satisfazer a vontade do diabo. Eles pecavam, eles faziam a vontade do diabo. E diz que o diabo também ele que é homicida. E o que eles queriam fazer com Jesus? Eles queriam matar Jesus. Então, eles eram o quê? Semelhantes ao pai deles, não a Deus. E está dizendo que eles eram também mentirosos. Porque a pessoa que mente, que continua na mentira, ela é filha do diabo. Ela não é filha de Deus. A Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. E Deus, ele é verdade. Ele não quer que nada, né, esteja na escuridão, mas que é a verdade. Deus é a verdade. No 45, mas porque vos digo a verdade, não credes. Então Jesus, ele estava dizendo a verdade, só que as pessoas não criam nele. As pessoas queriam o quê? Continuar nos seus pecados, né? Nas coisas que eles faziam, na mentira que eles praticavam. Então Jesus, ele veio nos mostrar o quê, irmãs? Que nós, a partir do momento que nós nos inserimos na família de Deus, que nós somos pertencentes à família de Deus, nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que andar fazendo o quê? Praticando boas obras, porque Jesus, ele nos ensinou a praticarmos boas obras. Porque lá em Filipenses diz que ele foi homem como nós somos homens. Ele padeceu o que nós padecemos. Ele sentiu, ele sofreu as nossas dores. Assim como nós sofremos, ele também sofreu todas as coisas por nós. E nós também podemos sentir o que ele sentiu. Nós sentimos o que ele sentiu. Se ele sendo homem, ele conseguiu, nós também conseguimos, porque o Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos capacita, ele nos direciona. Se nós realmente nós praticarmos a verdade, que é a palavra de Deus, a cada dia, na leitura, na oração, no jejum, se nós estivermos a cada dia íntimas do nosso Pai, nós seremos como o nosso Pai. Nós seremos semelhantes a Deus.
Então eles chamavam Jesus de samaritano, de filho de prostituta, porque eles não acreditavam, eles não queriam, né, que Jesus reinasse. Na verdade, eles estavam querendo que Jesus tomasse o lugar deles. Eles estavam com medo que Jesus tomasse o lugar deles, porque Jesus, ele veio como ele revolucionou aquela época. Ele veio de uma maneira totalmente diferente. Estávamos esperando o quê? Um rei, um reinado, só que Jesus falou que o reinado dele, o reino dele não é dessa terra, não é deste mundo o reinado de Jesus. Então Jesus ele veio de maneira totalmente diferente. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o evangelho é algo assim, que nós devemos fazer relaxadamente, que nós devemos fazer de qualquer jeito, assim como os religiosos. Não, não podemos ser religiosos. Nós temos que andar como Jesus andou. Andar praticando as boas obras, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do mal. E Jesus ele foi glorificado porque ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que fazia a vontade de Deus o Pai. E ele aqui neste mundo, ele estava como homem, ele era carne e sangue, assim como nós. Então, se Jesus conseguiu ser obediente a Deus, fazer a vontade de Deus, nós também, como filhos de Deus, nós podemos também fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus em tudo, em todas as coisas. Só que nós temos que, tudo que nós viemos a fazer, nós temos que orar e falar assim: Senhor, me ajude, esteja comigo. Quando nós estivermos saindo para trabalhar, fazer uma oração: Paizinho, esteja comigo neste dia, eu não consigo. Esteja comigo lá no meu trabalho. Nós temos que incluir Jesus em tudo que nós viermos a fazer, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos ensine todas as coisas. Que quando nós o incluímos em todas as coisas, nós realmente estaremos o quê? Sendo parecidos com Deus. Nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, que a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Aqui no 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles diziam assim: como que ele existia antes de Abraão? Se ele tinha menos de 50 anos, como que ele existia? Quando Jesus falou assim que as pessoas que obedecessem a Deus, os filhos não haveriam a morte, eles falaram assim: como se os profetas não haviam morrido? Só que Jesus estava falando ali da segunda morte, a morte espiritual, a morte eterna, na qual nós não iremos passar por ela. Nós iremos passar pela primeira morte, que é essa que nós estamos aqui na terra, que nós iremos fechar os nossos olhos. Só que nós não somos seres terrestres dessa terra, nós somos seres espirituais. Então, a segunda morte, nós não iremos passar por ela. Então, irmãs, essa palavra que eu deixo hoje, né, para que nós possamos o que? Refletir. Se realmente, quando nós abrimos a nossa boca para dizer que nós somos filhas de Deus, que nós somos da descendência de Abraão, só que nós não estamos fazendo as obras de Deus, nós temos que nós temos que refletir e saber que para sermos realmente filhas de Deus, nós temos que praticar as boas obras. Não adianta apenas falarmos que somos, só que nós praticarmos o pecado. E muitas vezes nós temos praticado o pecado e nós temos a cada dia distanciando de Deus. Então, assim como diz no início aqui nesse capítulo de João, o servo, ele é servo. Só que o filho, ele permanece na casa. E o servo, ele não vai permanecer na casa. Nós que somos filhas, nós iremos permanecer ao lado do nosso pai na casa. Só que o servo que vive na servidão, que é escravo do pecado, ele não vai estar na presença de Deus. Então nós temos que nos atentar a isso. Um abraço a todas, Deus abençoe cada uma de vocês, que possamos realmente, a cada dia, sermos mais parecidas com o nosso paizinho. Amém? Um beijo.